Oi, galera, vamos lá. Bater papo aqui para oportunidade de negócios aqui para todos. Conta até uma historinha aqui. Estava na China, estava até eu e o Cleilson. A gente na China andando não. A gente ficou no hotel lá e não tinha nem. A gente não conhecia já a Hike, foram 6 anos atrás. Aí eu acordei de manhã, botei o tênis, falei, cara, vou correr. Aí fui correr na rua, né? Sempre quando eu estou viajando, eu pratico mais a corrida. E correndo, andando, correndo. Aí quando eu olho, galera, aqueles prédios ali, gigante ali, com a logo da Hike. Eu falei, cara, nós estamos do lado da Hike. Aí conseguimos um contato, ligamos, descemos para a Hike. Aqueles prédios que mostraram agora, eles estavam terminando a construção deles quando a gente foi. Aqueles 2 grandão que ele mostra ali, a planta. Pessoal, vocês não têm noção não, é um negócio gigantesco, assim, é um negócio, sim, surreal, a Hike Vision. O showroom deles, para vocês terem noção, cara, do tamanho desse galpão aqui, sem sacanagem, baixo de um prédio, do tamanho desse galpão, o showroom dos caras. Então, assim, é uma empresa realmente que quando a gente esteve lá na China, isso eu estou falando há 6 anos atrás, né, a gente ficou impressionado. E hoje estamos aí, com a Hike Vision aí, buscando as soluções IP, né, para os provedores. E é isso que a gente vai conversar um pouco aí. A gente se apresenta aí primeiro, né? Primeiras damas. Deixa eu ver. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Luana, eu sou gerente de distribuição da Hike Vision, responsável pelo Distrito Federal e pelo Goiás. E, para começar, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu olho esse vídeo, todas as vezes que eu olho, sabe, me dá aquele negócio aqui dentro e eu penso, meu Deus, no mundo tão acelerado, a nossa função é pausar, é ver melhor e é analisar, né? Então, assim, e eu como paixão aqui, o James do meu lado é o nosso pré-venda, ele é um pouco a razão, né? Então, assim, eu chego no cliente e falo, não, dá para fazer, vamos fazer assim, assim, aí ele fala, calma, vamos ver qual que é a melhor solução. Enfim, a gente trabalha junto, né? É isso aí. Gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é James, eu sou analista de pré-vendas, né, da Hike, trabalho aqui junto com a Luana. A Luana falou um negócio fantástico, né? Eu conheci a Hike trabalhando como vocês aí alguns anos atrás e eu vi o potencial, né? E hoje eu estou trabalhando dentro da Hike. Trabalhar dentro da Hike, só quem está lá dentro consegue ter essa ideia do que é a Hike Vision. E nós somos felizardos, porque alguns tiveram que ir para a China, né? Hoje, você vai em vários prédios aqui de Brasília, por exemplo, e você vê uma câmera Hike Vision instalada. A Hike com presença aqui em Brasília, né? A Luana é de Brasília, eu sou de Brasília, nós temos gente em Goiânia, então, assim, está tudo muito mais fácil. Temos fábrica no Brasil, para quê? Para fortalecer o negócio de vocês. A Hike não faz isso, não é pela Hike, ela faz para fortalecer o negócio de vocês. Os nossos parceiros estão aqui, o Rafael, o Wanderson, eles têm total apoio da Hike Vision, e a Hike Vision está aqui dentro hoje exatamente para abraçá-los e dizer, estamos juntos com eles e com vocês, tá bom? Fiquem à vontade aí para nos procurar sempre que necessário. E aí, galera? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, não sei como é que tá aí, eu não almocei. Muito bom estar aqui com vocês, nesse momento aqui da Digital Connect. Isso aqui a gente sonhou, planejou, trabalhamos bastante. Eu tive a oportunidade de caminhar com alguns parceiros, fornecedores e também com alguns clientes e mostrar um pouco da nossa estrutura. Então, isso tudo aqui é, acima de qualquer coisa, para facilitar o trabalho de vocês. Então, toda essa estrutura é para facilitar os negócios, treinamento e tudo aquilo que para você, profissional lá na ponta, vai facilitar, né? Para quem não me conhece, eu sou o Wanderson, eu sou gerente comercial do segmento de segurança eletrônica e, além da Hike, outros tantos fornecedores, a AGL, tem outra galera chegando aí. A gente está aqui para a gente poder ajudar, somar, criar soluções, situações para facilitar também o negócio de vocês. O Rafael vai tocar aqui, se quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, acredito que tem algumas dúvidas, algumas situações, o pessoal da Hike está aqui para nos auxiliar e também naquilo que a gente souber aqui. Bacana, vamos lá, vamos começar. Acho que vocês têm uma apresentação, né, que eu acho que vocês queriam andar um pouquinho com a apresentação e a gente hoje a gente já começa com os questionamentos, o que vocês... Não, eu só ia passar um pouquinho da visão geral da Hike Vision, né, porque
às vezes no Brasil, às vezes por alguns instaladores ela é pouco conhecida, mas a gente já é líder mundial, né? A gente conta aí com mais de 42 mil colaboradores, a gente já está há mais de 19 anos com crescimento constante. Acho que o próximo slide até mostra um pouquinho do nosso crescimento dentro do Brasil, mas é para mostrar para vocês a nossa dimensão, né? A gente, às vezes também a pessoa fala muito só de câmera, mas como o vídeo pôde mostrar, não é só a questão da câmera, né? A gente tem a parte muito forte do IoT, né? Dessa parte de analisar os dados, da câmera te dar dados além da visão, né? Bom, você fala treinamento, eu até lembrei aqui agora. Vocês estão vendo aqui do lado meu esquerdo, direito de vocês, tem o DC Academy ali, tá? Então a gente está com um projeto aqui, ali da parte ali de cima, a gente vai fazer um centro de treinamento mais prático para os integradores, para os parceiros da Digital Connect, né? Junto com a parceria já com alguns parceiros fornecedores, a Hikvision é um deles que entrou no projeto. Tá? Então essa parte ali de cima ali vai ser todo um cenário de treinamentos onde a gente vai criar aqui para facilitar na hora de aprender sobre o produto, tá? Então, em breve aí, desse Academy, a gente vai fazer um lançamento aí, estiver mais perto aí, porque foi tanta coisa na reforma que a gente não conseguiu terminar essa parte aí. Mas esse ano fica pronto ainda. Mas vamos lá, vocês falaram alguma coisa de Brasil? Eu já queria entrar. Pode passar? Eu queria perguntar para vocês assim, o nosso DNA, Digital Connect, nosso DNA ainda é provedores de internet, né? Nosso negócio roda em cima dos provedores. E a gente tem alguns cases de sucesso dando certo com a parte de monitoramento. E aí eu queria que vocês falassem, né? Porque a gente canta essa pedra já há algum tempo, a oportunidade que alguns provedores de internet estão perdendo de já estar dentro da casa do cliente, com a fibra, com a internet, com o sinal, com o cadastro, com tudo. E está deixando esse dinheirinho ali correr, sendo que eles podem trazer isso para a base deles aí. E talvez um pouco mais, fidelizar o cliente também, porque cada vez mais vai ficando mais difícil, a competitividade vai aumentando, né? As empresas vão oferecendo outros tipos de benefícios, né? Imaginem, vamos falar de Digital Connect, se a gente ficar só venda de produto, a coisa não anda, né? Então, como que vocês veem esse cenário e como vocês passam esse cenário para o... Primeiro vamos falar do mundo de provedores, onde que eles podem entrar e somar aí nessa parte de segurança eletrônica, especificamente cidade e bairros monitorados, ou até casas, né, residência mesmo, que no caso eles já estão dentro da residência, mas estão com toda a fibra passada na cidade inteira. Eu vou começar falando um pouquinho da questão de negócio, tá? Eu vejo hoje que a nossa maior oportunidade não é na venda do produto, e sim num serviço, né? A gente tem vários casos, né? Uber, você não está comprando o carro, você não está pagando um táxi, você está comprando o serviço. E assim é com várias coisas. Netflix, por exemplo. Então, acho que a grande virada de chave hoje é isso, é a venda do serviço. E a gente tem alguns aplicativos que permitem isso. Você está passando para o seu cliente o serviço, você está fazendo uma manutenção, enfim, essa parte de negócio. Fora isso, são as milhares de oportunidades dentro, não só da casa da pessoa, se ela tem um filho, se ela tem um cachorro, se ela tem... você tem uma linha home, né, que é a Ezevis, hoje, da Hikvision, e que você pode estar ofertando para o seu cliente, né? Fora isso, tem outras oportunidades que eu acho que envolvem um pouco mais de equipamento, eu vou deixar aí para o James. Ótimo. Vamos lá, gente. O que é importante a gente entender dentro desse cenário dos provedores é porque vocês já estão com a comunicação IP toda formada. Então, vocês já passaram fibra, vocês já tiveram um custo e tudo aquilo que pode ser agregado dentro dessa rede e te trazer, aumentar o seu ticket junto com o teu cliente, é extremamente importante. Então, você passa uma fibra e fica ali todo mês recebendo a mensalidade do teu cliente. Mas você já imaginou se para cada cliente que você tiver hoje, você colocasse uma câmera para fazer a frente da residência dele, por exemplo? E essa câmera, você vai comprar ela a um custo muito baixo. O pessoal da
Digital Connect, desculpa, gente, é porque tanta gente da Digital Connect está aqui exatamente para viabilizar isso para vocês. E aí você consegue vender essa câmera como serviço. Às vezes, no terceiro mês que essa câmera foi instalada, você pagou a câmera. O quarto mês em diante é ativo, né, financeiro que está dentro do bolso da empresa, que está dentro do bolso de vocês. Então, isso é um primeiro ponto, né, para quem trabalha com residências. Para quem está fornecendo serviço de internet para empresas, imagina hoje uma empresa estruturar toda uma parte de segurança e comprar isso. Às vezes, para a empresa é inviável. Agora, com a parceria que vocês vão ter, junto com a Hike, junto com a Digital Connect, vocês vão conseguir viabilizar isso para o cliente vendendo como serviço. Então, em vez dos caras pagarem um valor alto para comprar isso e parcelar, não, vocês vão conseguir diluir isso como serviço, vocês vão ganhar como serviço e vai chegar um momento que esse produto está pago. E isso retorna para você como margem de lucro. E nós temos hoje condição de fazer isso para qualquer tipo de aplicação dentro de um ambiente de cidade hoje. Seja edifícios, sejam áreas industriais, própria cidade. Né? A maioria das cidades, nós temos a cidade de Jaciara hoje, que tem câmeras na cidade inteira. É um provedor que colocou as câmeras dentro da cidade, trafegando dentro da rede dele. Então, olha só que coisa interessante. É um serviço que está sendo, um produto que está sendo feito, vendido como serviço para o governo municipal. Então, a oportunidade, ela existe e é extremamente viável de ser implantada, tá? Galera, e falando um pouco aqui do meu lado, como eu acompanho muito e rodo, eu tenho, né, nos últimos 2 anos aí, visitado muitos provedores. A Digital Connect atua no DF, no Goiás, Tocantins e no Maranhão. E em todas essas regiões, quando você vai, a gente percebe que tem muitos provedores de internet, né, com um trabalho excelente, que em algumas situações a gente vê a disputa por preço do ticket médio, né, o valor da banda e tal, e muitos provedores criando situações, o IPTV, telefone, né, para agregar um pouco mais de valor. E conversando com muitos desses provedores, a gente viu que é possível também você agregar valor naquele seu cliente com a parte de monitoramento. E aí a gente teve alguns exemplos, e eu vou citar aqui depois, de situações de um provedor, né, que começou a implementar o sistema de monitoramento e teve um retorno muito bom, né? Primeiro fidelizou aqueles clientes que já estavam na sua carteira e outros clientes vieram, né, por conta de ter a parte de monitoramento. Teve uma situação específica de um cliente de um provedor que viajou e teve uma situação de um roubo e tal, e estava tudo gravado lá no CPD do provedor, o cara chegou, então aquilo foi muito legal. Então, acredito que você já está com a fibra, com toda a estrutura no condomínio, você consegue aumentar esse ticket médio muito simples, porque colocou a câmera já está funcionando. Interessante que nem sempre precisa fisicamente ficar o produto lá, que é uma das dificuldades que a gente observa com o provedor. Não, tem que deixar tudo lá no cliente ou na rua. Não, você pode centralizar isso tudo no seu CPD, lá onde que está a sua internet. Precisa fisicamente, não muda nada. Vai criar um rack, um espaço, colocar ali os NVR que você precisa e você faz todo o gerenciamento por ali. Então, fisicamente falando, é muito prático de se fazer. E você consegue agregar valor, né, fidelizar o seu cliente e automaticamente também aumentar o seu ticket médio. Teve um exemplo, por exemplo, de um cliente que colocou R$10 por cada câmera que ele instalou. Ele não cobrou a câmera, mas cobrou, o ticket médio dele era 99, ele, se você ficar comigo, eu aumento a sua banda X mega e você vai ser R$109,90. Cara, estourou. Então, assim, e aí o cara tinha, isso foi lá em Palmas, não me recordo quantos mil clientes ele tinha. Então, assim, a adesão lá de 20 a 30% que ele teve nesse primeiro momento. Então, assim, ele subiu bastante o seu ticket médio e atraiu outros clientes finais por conta do monitoramento. Porque eu acredito que hoje ninguém consegue ficar sem segurança, né? E câmera é muito importante. Então, uma das dicas é essa. Eu queria fazer uma pergunta até técnica, a voz está acabando, mas não acaba não. Essa parte de software, que a Hikvision é muito forte na parte de software,
para o provedor de internet, né, fazer esse monitoramento, armazenar isso. Hoje a Hikvision tem essa solução para poder armazenar e gerenciar isso. Como que funciona hoje aí? Explica um pouco para a turma aí. Vamos lá. Nós temos hoje o nosso software que faz toda a parte de gestão de projetos e de grandes negócios. É o Hike Central, e agora a gente está na versão 2.3. E o Hike Central eu consigo fazer toda a gestão centralizada de tudo o que acontece dentro do meu parque. E o que é legal disso? Eu consigo, primeira coisa, ele é baseado em cliente-servidor. Então, eu posso colocar meu servidor dentro do data center e eu tenho clientes, posso ter clientes espalhados para fazer visualização de imagens, inclusive através do próprio celular. Então, eu consigo fazer a gerência como dono do negócio e posso ceder a imagem das câmeras da casa do cliente, por exemplo, para ele visualizar pelo celular dele. Então, a estrutura ela já toda montada. E o bacana disso é que eu só trabalho com licenças. Então, eu coloco o meu servidor na rede, eu aumentei meu número de clientes, eu só aumento o número de licenças, eu não tenho que trocar o software. O software está preparado para uma infinidade de dispositivos. Então, é só você fazer a ampliação. Então, é tudo muito fácil, tudo prático, né? Que eu vou fazer a pergunta mais, sim, para leigo, porque às vezes os meninos ficam mais no comercial e eu acabo tirando dúvida da turma mais leiga. Deixa eu ver se eu entendi. Então, você coloca o software. Esse software consegue monitorar, faz o monitoramento para o cliente. Vou dar exemplo, que exemplo é mais fácil de entender, para mim também. Estou aqui na Digital Connect, eu tenho meu NVR da Hike, eu tenho aqui, sei lá, 50 câmeras. Cara, eu não quero mais que esteja aqui, primeiro, o meu armazenamento, que é um ponto. Porque se chega alguém, entra e leva, acabou, não tem gravação nenhuma. Primeiro ponto. E aí vai a primeira pergunta. Esse sistema, ele tem como gravar em nuvem para o provedor da internet que quer oferecer esse serviço? Cara, eu coloco a câmera e eu gravo para você. Se tiver alguma situação, aí você me contacta que eu passo a gravação para você. Exatamente. Então vamos falar da questão da nuvem, tá? Eu posso fazer uma nuvem privada e colocar isso realmente em colocation dentro de um data center, seja da minha própria empresa ou um colocation qualquer, e esse servidor ficar em colocation lá, ou eu posso utilizar a própria nuvem da Hike, tá? E hoje eu tenho integração com algumas nuvens conhecidas de mercado. A AWS, por exemplo, da Amazon, tá? O Azure. Então, eu consigo ter, sim, essa flexibilização de tratar toda a minha solução armazenando centralizado, sempre, seja dentro do meu data center, seja dentro de uma nuvem pública, e gerar toda a visualização para os meus clientes nas pontas. Tá, aí já vencemos uma etapa. Tirei meu NVR daqui, tirei meu HD daqui, estou tranquilo. Se alguém entrar, não perdi as gravações. Segunda parte. Cara, eu não quero olhar a câmera. Assim, o nosso monitoramento aqui é com a empresa de monitoramento específica de segurança, né? Só que, assim, eu quero que o cliente, o meu prestador de serviço faça a minha gestão. Ou seja, ele tenha a visualização das câmeras e, se tiver uma situação, tocou de madrugada o alarme, ele vai lá, entra e olha. Inclusive, a câmera tem como virar alarme também, que talvez você nem precisaria de alarme, né? Que ela já tem alarme. Avisa lá para o provedor, se for o caso do provedor, ou do integrador, que é a empresa de segurança, e ele vai lá e acessa essas câmeras. Mas tem um limite. Aí eu queria entender. Tá, eu tenho aqui, hoje, acho que, sei lá, uns 60 câmeras, vamos colocar. Só que aí tem outra empresa, tem mais 60. Eu vou até usar a Digital Connect ainda como exemplo. Só que eu tenho 60, mas eu tenho aqui, eu tenho Palmas, eu tenho Maranhão, 2 filiais, e Goiânia. Eu tenho 200 câmeras, só a Digital Connect. Aí tem outros que tem, outras filiais tem mais 500 câmeras. Outra empresa tem mais 200. É como que vai fazer essa gestão, né, o integrador, a pessoa que está usando esse software da Hikvision? Tá, vamos lá. A gestão ela é sempre feita em cima de alarmes. Porque quando você chega numa quantidade muito grande de câmeras, o que vai acontecer?
você não consegue monitorar visualmente todas essas câmeras. Então, o Hike Central ele tem uma central de alarme, e toda vez que gerar um alarme, esse alarme ele é reportado para o meu CCO, para o meu centro de monitoramento, para o meu centro de operações, e ele também pode ser enviado para o dispositivo mobile, para o celular. Então, toda a gestão ela é feita em cima de alarmes e eventos, de forma centralizada. Inclusive, esses eventos eu consigo armazená-los. Quando eles geram evidência, eu posso armazená-los num servidor diferente. Tem um servidor específico para evidências. Por quê? Porque às vezes uma evidência, eu vou precisar dela por uma quantidade maior de tempo armazenada, e isso é extremamente importante dentro hoje de um parque que a gente vai falar aí de 200, 300, 400 câmeras. Tá? Aí, terceira etapa, vamos falar de... Importante você ter falado isso, né? Porque o cara não vai ficar... Porque eu estava pensando no carinha sentado lá no monitor, olhando o dia todo lá. Ah, entrou alguém aqui. Aí não dava realmente. Se não tiver uma inteligência artificial nisso, não funciona. Não, inclusive, desculpa aí, esse é um grande diferencial nosso dentro dos outros fabricantes, tá? As nossas câmeras, muitos modelos de entrada já têm essa opção. Muitos DVRs nossos de entrada já têm a opção de você... como é que eu posso... Você dá uma receitinha, se uma pessoa atravessar essa linha, me gera um aviso, entendeu? Então, assim... o nosso grande diferencial vem nisso, foi o que eu falei, não é só você ver o que está acontecendo, é você entender, né, é você passar para um dispositivo uma receita para ele te avisar, e você não tem que ficar olhando ali o tempo todo. O que eu quero aproveitar aqui o ensejo, o que faz gerar esse alarme? O que faz gerar esse evento dentro do Hike Central? A Hikvision ela é pioneira na parte de analíticos embarcado dentro das câmeras. Então, os nossos analíticos, eles chegaram a uma maturidade tão grande que eu consigo, dentro do analítico, fazer reconhecimento de pessoas, de veículos ou de outras coisas que não sejam nenhum dos dois. E quando eu seto isso nas câmeras, por exemplo, se eu estou fazendo um monitoramento de uma área que nessa área não pode entrar pessoas, eu posso pedir para quando o analítico identificar uma pessoa, ele vai gerar um alarme dizendo que essa pessoa entrou nessa área, pode ser uma área classificada, uma área de segurança, e aí esse alarme vai chegar até o operador ou até o celular da pessoa que toma conta daquela área. Então, veja bem, aí a gente fala de analítico. Outra coisa que a gente pode fazer também é fazer reconhecimento facial. Hoje, o nosso reconhecimento facial, ele já trabalha com a acuracidade de 97% a 99%, então é uma acuracidade muito alta. E eu consigo também fazer identificação de placas de veículos, tudo isso dentro do mesmo software, fazendo a mesma análise, chegando na mesma central de eventos. Pessoal, a gente vai também, quem quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, algum questionamento, dá um sinalzinho assim, os meninos vão levar o microfone sem fio. Aqui também tem muitos profissionais de segurança eletrônica, uma rapaziada aqui que veio prestigiar a gente, outros que não puderam. Eu queria que você, James, ou a Luana também, respondesse para eles uma pergunta que talvez a gente recebe muito lá na ponta, né? E para os nossos os provedores, a galera que está aqui. Por que eles, né? Por que trabalhar com a Hikvision? O que a Hikvision pode oferecer para eles? E aí, não tem jeito, pensa dentro do contexto de nível Brasil, né, dos plays de nível Brasil, o que a Hikvision oferece, o que ela pode ter, né? Eu acho que a gente recebe muito essa pergunta e a gente tenta desenhar tudo isso que foi apresentado, mas o porquê então? Até dando esse exemplo, teve o Juliano está ali, um parceiro nosso aqui, e aí teve ele ofereceu um projeto, né, da Hike, e aí o outro instalador convenceu ele a não fechar com a Hike. Falei, cara, pode falar para ele o seguinte, instala, se não funcionar, tira e eu pago o que da outra marca para ele. Sim, a gente tem que fazer isso, né, Juliano? Pode arrancar tudo e quanto que ele for gastar no outro, a Digital Connect banca a parte do concorrente que ele quiser colocar, se o do Hike não funcionar. E lá está funcionando uma beleza, né, Juliano?
Você dá um spoilerzinho para a gente. Só para completar, gente, a gente estava na convenção da Hikvision em São Paulo, e aí o Juliano, um parceiro nosso provedor de internet, fazendo num condomínio, e aí um instalador que não conhecia muito do mundo Hikvision, falou que a Hikvision só tinha garantia em São Paulo, não prestava, assim, ele quis ganhar o serviço falando mal da Hike, né? E aí o Juliano, a gente estava em São Paulo, e correndo, e depois eu liguei para o síndico, conversei com ele, Rafael me autorizou a falar isso, eu falei para ele, ele sentiu um peso, ele falou, poxa, se esse cara vai dar tudo, alguma coisa tem, né? Quando nós chegamos em São Paulo, eu e o Lucas, o nosso técnico, nós fomos nesse condomínio, conversamos com o síndico, mostramos tudo, ele apostou, acreditou, né? A gente tem lá, está quase 100 câmeras, Juliano, mais ou menos? Quase 100 câmeras lá, com tecnologia ColorVu, AcuSense, muito satisfeito, mas ele não conhecia, né, e a gente ouve essa dificuldade. Por isso essa pergunta é interessante para vocês, para todos no geral, né? Por que usar Hikvision? Tá, eu vou falar a parte apaixonada, tá? Primeiro, eu acho que a Hikvision conseguiu trazer muita tecnologia em itens que para a gente eram comuns. Por exemplo, a parte de controle de acesso nosso. Cara, o controle de acesso facial, ele melhora muito o valor que você vai entregar para o cliente. Em vez de você colocar ali o digital, né, o dedo, enfim, que com a pandemia também deu uma diminuída, porque é o contato, enfim, formas de contágio, você coloca ali o facial e ele é fácil de você instalar e ele traz uma outra cara para a residência, para o condomínio, enfim, para o prédio, qualquer um desses. Eu acho que ele trouxe a tecnologia muito mais próxima. E aí, falando um pouco da nossa tecnologia ColorVu, a AcuSense, a imagem que você vê ali é perfeita da ColorVu. Você olha, parece que é de dia realmente. Então, acho que essa aproximação da tecnologia para o usuário final é uma coisa que me brilha muito os olhos, tá? Falando um pouco aqui da qualidade, né? Nosso RMA ele é baixíssimo. Então, a gente quase não recebe câmeras por defeito de fabricação. Isso daí realmente é bem baixo nosso. Engraçado que essa questão da ColorVu estava na China e eles tinham acabado de lançar, assim, estava bem no início. E, sim, na física, né, a gente entende que precisa de luz para poder ter cor, né? Que se estiver no escuro você não vê nada. E eles têm uma cabine lá na China que você entrava e você via você colorido. Eu falei, cara, não tem lógica isso. Os caras estão vencendo a física. Eu falei, cara, sem lógica. O negócio, tudo tava um breu. Você entrava num beco, era um breu, uma caixa, e você depois você via. Cadê a luz disso? Da onde que vem a luz? E pra gente, assim, às vezes, vou ver colorido à noite, pra quê? Cara, pra muita coisa, né? Você teve um assalto, você sabe a cor da roupa que o cara tava, você consegue ver a cor do carro, se teve carro envolvido. Então, isso daí te dá muito dado para você agir, às vezes, até preventivamente, né? Teve um carro que ficou passando aqui na frente, meio suspeito. Na hora que você consegue identificar o carro com uma clareza, você já te acende um sinal de alerta. Então, tá tudo bem. Então, você não tem que esperar o evento acontecer para você agir. Então, você age antes de alguma coisa acontecer. Tem um caso bem interessante de uma escola que usava nossa câmera, a gente consegue colocar linha virtual. Então, se uma pessoa atravessar, aquilo ali já é estranho, né? O muro da escola, o que a pessoa vai fazer? E não foi aluno, tá? Era uma pessoa mal intencionada. Então, quando essa pessoa atravessou o muro, eles já conseguiram contactar a polícia. Então, assim, em menos de 5 minutos a situação foi resolvida. Então, antes de ter um incidente, você já conseguiu agir. Então, eu acho que isso é a parte apaixonada. Se o James quiser complementar. Eu vou ser bem prático, assim. Por que Hikvision? Por que funciona? Porque funciona. Reconhecimento de face funciona, controle de acesso funciona. E se você não conseguir fazer funcionar, a gente vai te ajudar a fazer funcionar. Eu estou na Hikvision há pouco tempo, a quantidade de ligações que eu recebo todos os dias pedindo ajuda, auxílio, tá? E a gente vai.
E aí chega um momento que a gente fica realmente assoberbado, né? Porque eu estou aqui para atender região centro-oeste e norte. E aí o que a gente faz agora? A gente está ensinando os nossos parceiros a poder também dar esse suporte. Então, primeiro, porque funciona. Segundo, porque tem uma parceria muito sólida. E a terceira, eu diria para você, que quando você entrar dentro do cliente com um produto Hikvision, você não está entrando só a sua empresa. Você está entrando todo mundo aqui. E todo mundo vai estar brigando com você para poder atender bem esse cliente. Nossos clientes precisam ser bem atendidos. Então, isso é uma premissa que nós trazemos dentro do nosso DNA. E aí, você fala, James, mas você é técnico, você não falou de nada técnico. Técnico, a gente vai decidir ali em cima depois. Vamos colocar para funcionar, abrir, e vocês vão ver funcionando. Agora, o que eu posso falar para você, por exemplo, se você me permite, o maior projeto de Bodycam que nós temos no mundo hoje é Hikvision. Está no Brasil, Rio de Janeiro, 2.000 Bodycams. Qualquer empresa pode entregar um projeto desse? Foi o integrador que foi lá, que apesar que foi um integrador relativamente grande, que foi lá fazer o projeto acontecer? Não, a gente faz isso a 6 mãos, gente. Então, se você estava acostumado a fazer um projeto de, não sei, vamos colocar um ticket aqui de 20 mil, 30 mil, com a gente aqui agora junto com vocês, as coisas se ampliam. E a gente vai junto. Então, a pré-venda da Hike vai ser a sua pré-venda. A estrutura da Digital Connect, eu tenho medo de errar esse nome, da Digital Connect vai junto com vocês. Vocês nunca vão estar só dentro do negócio. E isso eu vi na Hikvision na primeira semana que eu estava trabalhando lá dentro. Tá? Então, sintam-se abraçados novamente aí por nós. Deixa eu só, para a gente abrir as perguntas aqui para a turma, só para dar um spoiler para vocês. A Digital Connect, tá, ela só instala, trabalha coisa que o que ela vende, ela tem que usar. Senão, se não serve para mim, não serve para o meu cliente. Né? A gente até falou isso, né, Luana? Quando a gente virou a chave para a Hike, a gente tinha outras marcas, né, instaladas eu falei, primeira coisa, arranca tudo e bota a Hike. Porque se funcionar para a gente, aí a gente aposta no negócio. Se não funcionar, aí a gente não vai nem pegar, porque se não funcionou para mim, eu não quero para o meu cliente. Então, a gente tem essa preocupação também. A gente tem todas as filiais ligadas com os NVRs, e alguns são NVR e DVRs da Hikvision. Tá? Controle de acesso, todos nós, né, estão hoje com a Hikvision. Então, a gente pode falar com propriedade que realmente funciona. Tá? Porque a gente está usando não é uma semana, nem um mês, nem um ano. Já estamos aí uns 3, 4 anos utilizando o Hikvision aqui, e realmente o produto é fenomenal. Assim. A gente vende porque realmente a gente usa e sabe que funciona. Pessoal, tiver alguém que levantou a mão aqui para fazer uma pergunta, o nosso amigo aqui. Boa tarde. Está ouvindo, não, né? Pode falar mais perto do microfone, assim que vai dar. Boa tarde. Meu nome é Urbano, eu sou da empresa Senhor Solar, eu sou integrador. Gostaria de agradecer em nome da Digital Connect a Viviane que mandou esse convite, né? E que vocês estão trazendo realmente coisas importantes aqui para o evento, né? Vocês estão de parabéns. Pelos cabelos brancos, dá para ver que eu estou muito tempo na área. Na década de 80, eu trabalhei com a empresa israelense, a Crow, na área de monitoramento. Antigamente, o software era muito difícil, hoje é muito interativo. Mas, como integrador, é o seguinte, a pior coisa do mundo é passar cabo. Né? Eu queria saber se vocês trabalham com Wi-Fi, telemetria, né? No sistema de vocês. Que você, às vezes, vê um prédio aí, tem que passar cabo aqui, uma série de coisas ali, é muito difícil e muitas das vezes inviabiliza o projeto. Né? E se realmente vocês têm as câmeras com sistema de Wi-Fi ou telemetria, qual a duração, qual o backup delas, por favor. Muito obrigado. Vou falar um pouco de portfólio aqui. Tem uma parte do portfólio que não é muito a minha área, tá? Porque eu sou da área de projetos,
E a área de projetos, a gente trabalha produtos, né, específicos para projeto. Diferente dos nossos concorrentes, que a grande maioria dos produtos deles são voltados para venda de caixinha mesmo, de balcão, a Hike ela é o inverso, né? A maior quantidade de produtos que nós temos hoje no nosso portfólio é focado para a área de projetos. Nós temos, sim, câmeras que trabalham sem fio. Essas câmeras que trabalham sem fio, eu tenho elas câmeras próprias Hikvision, tá? Da Hikvision mesmo. E aí a gente trabalha, nós temos NVRs específicos também que trabalham Wi-Fi. E nós temos uma outra linha dentro da Hike, que é uma linha voltada para o público, né, small business, digamos assim, que é um público para pequenos negócios, que essa linha ela também tem uma linha focada em câmera wireless. São dois universos diferentes, são duas séries de sistemas diferentes, tá? São dois sistemas distintos, desculpe. E essa distinção, ela é exatamente por quê? Porque se eu pegar toda a estrutura que eu tenho hoje, como Hike Central, para colocar dentro de um cliente pequeno, às vezes vai inviabilizar comercialmente o teu negócio. Aí a Luana, aqui, ela já tem uma linha que é focada para pequenos negócios, que também tem uma linha wireless focada para essa parte de pequenos negócios, com um custo mais baixo, enfim, mas que também vai ajudar a atender os projetos de menor porte. Tá? Então, a gente tem os dois universos aí. Dentro dessa segunda parte que ele falou, a gente tem a linha EasyVis. A linha EasyVis ela tem câmeras de alta performance que são Wi-Fi. Então, normalmente, a gente usa para casa, né? Pode entrar. Quantos canais que pode entrar com Wi-Fi? Até quantos canais? Olha, eu não sei o número exato aqui de cabeça, mas eu posso te passar depois. Mas é bem alto o número, porque a gente já chegou a usar mais de 20 câmeras em nuvem da EasyVis. Então, é bem grande, entendeu? E ela tem uma linha também que ela não é só para dentro de casa, ela tem alguns itens que são externos. Então, tem câmera que já vem com holofotezinho, tem uma infinidade de produtos dentro dessa linha, tá? Tecnicamente falando, aqui uma coisa que é importante quando a gente falar de wireless, tá? O wireless, quem trabalha com wireless sabe que a gente tem uma banda restrita para comunicação de dados. Então, se eu tenho uma câmera que ela trabalha com determinada resolução, 2 megapixels, eu vou conseguir uma quantidade X de câmera. Se eu vou utilizar uma câmera com 4 megapixels, que é o dobro da resolução, eu vou usar uma quantidade menor de câmeras. Então, tudo isso a gente analisa no projeto. Uma outra coisa, vamos colocar cartão SD nas câmeras para fazer gravação dentro da câmera e depois fazer um backup disso para um NVR, por exemplo. Tudo isso a gente tem que analisar na hora de ofertar um sistema de wireless, porque isso pode trazer gargalo hoje para dentro do sistema. Então, é só um toque que eu gostaria de dar aí para quem vai utilizar wireless, tá? Foi igual eu falei, né? Eu chego e falo, não dá para fazer. E aí, mas assim, claro, tem vários dimensionamentos que tem que ser feitos, né? Até lembrei o caso de um cliente nosso que foi colocar o showroom e aí ele tinha a linha completa da EasyVis. E aí ele, Luana, não funciona, não funciona. Eu falei, uai, como assim, gente? Quando eu fui ver, realmente ele estava com problema de internet. Então, como ele pendurou muita coisa, realmente não ia funcionar. Eu falei, você precisa de ver outro link, enfim. Tem esses dimensionamentos que são importantes, mas dá para fazer, tá? Aqui é só uma coisa, tá? Que é o amor e a razão, tá bom? Então, tudo que ela falar que faz, eu vou ter talvez um porém, um veja bem, calma. Mais alguém? Alguém, gente? Um de cada vez, todo mundo não. Aí, o Bruno já se adiantou. Galera, fica à vontade, é um bate-papo, eles estão aqui para nos ajudar. Só dando um ponto aqui antes do Bruno, a gente tem sim soluções que eles falaram, eles são bem técnicos, mas no comercial ali a gente desenrola, viu? A gente desenrola ali. Então, assim, mas tem essa solução. Vamos ver o Bruno aqui. Pessoal, boa tarde. Mais uma vez, parabenizar o Rafael pelo evento. E, assim, não é uma pergunta nem uma dúvida, na verdade, acaba sendo um case de sucesso sem querer. A gente tem uma parceria com o site Clima ao Vivo, né?
E eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas a marca que eles usam de câmera é da Hikvision. Nós instalamos 3 unidades no Alto do Brasil 21. Essas câmeras estão ligadas desde novembro de 2020, sem perda de imagem até agora. Então, é a experiência, né? Brunão, inclusive, eu uso. Você usa? Eu uso para quando eu vou correr no plano, eu olho para ver se está chovendo. Lá no Parque da Cidade. É uma parceria nossa com o Clima ao Vivo. E funciona mesmo, galera. E quando eu viajo também, eu olho em outros estados. E assim, são câmeras standalone, né? IP. Não tem nenhum tipo de equipamento ali. Elas mesmas que processam a imagem e transmitem lá via streaming. É isso. Show, show. Bruno Provedor aí, um parceiro nosso. E como a gente falou, o provedor de internet na vivência do mundo IP tem muito negócio para agregar dentro do sistema de segurança eletrônica. Porque às vezes, alguns, não estou falando, tá na correria do dia a dia e vê segurança eletrônica, mas assim, eu já vi uma situação, cliente, eu vou instalar um portão. Não, o mundo do provedor é IP, né, Bruno? Então o IP, cara, ele te dá muitas coisas e o sistema Hikvision IP, ele vai te dar assim, muitas opções de negócios, tá? Mais alguém, gente? Joselito, Júlio, a galera aqui, quem mais? O Juliano lá atrás. Júlio, fale agora ou cale-se para sempre, viu? Independência ou morte. Joselito também, a galera aí. Eu vou pedir só um instante. Pessoal, só pedir só um favorzinho pessoal que está no final aí da Digital Connect, só para falar um pouquinho mais baixo, para a gente escutar melhor aqui a pergunta. Boa tarde. Uma dúvida. A linha Exevix, eu posso, que ela tem cartão de memória, eu uso ela com cartão de memória. Eu posso montar um projeto 100% com a linha Exevix e montar um servidor ou um NVR para, por IP, essas imagens ser gravadas? Sim, muita gente usa dessa forma, tá? Principalmente quando são comércios pequenos, por exemplo, o pessoal prefere fazer dessa forma do que ter que instalar uma câmera, né? E a linha Exevis, ela conversa com o NVR, a gente até vou ter que expor, né? Vou expor. As fabricadas a partir de julho, elas estão sem o OnVIF, então elas não conversam com nenhum NVR. Só que isso tudo está sendo trabalhado, né, pelo nosso P&D para poder reverter. Mas todos os modelos anteriores conversam perfeitamente com o NVR, com o DVR, dependendo se o DVR tiver, né, como adicionar, porque tem uns que não tem. Eu estou falando de todas as marcas, tá? Mas preferencialmente Hikvision, mas todas as marcas conversam. Essa questão do OnVIF, gente, eu queria falar só uma coisa que é muito importante a gente entender no mundo de hoje que nós estamos vivendo, né? Muita gente me liga na parte de projetos falando, mas está no OnVIF, não está no OnVIF. Todas as nossas câmeras hoje estão OnVIF, Profile S, G e T. E às vezes eu vou lá dentro do site do OnVIF, baixo a documentação e mando para o cliente. Essa questão da Exevis foi um caso à parte que está sendo resolvido dentro da Hike. Mas vai ser resolvido, não tenho dúvida disso. A gente tem pedido para os nossos clientes ter um pouquinho mais de paciência em relação a isso. Porque o que acontece hoje? Hoje o mundo está polarizado. E aí, né, vamos ser honestos, né? Os Estados Unidos atacam a China de um lado, a China se defende de lá e tal, e isso meio que causa algumas entraves, que não diz respeito aqui agora, mas que já está sendo resolvido pela Hikvision, e é só uma questão política mesmo, tá? É só uma questão política. Não, quem fez o fórum VIF foi eu, fulano Beltrano, então você está fora, você não é mais meu amiguinho. Mas daqui a pouco a gente já sabe como é que é criança, né? Daqui a pouco está todo mundo jogando bolinha de gude junto de novo. Então, a gente está esperando que isso se resolva o quanto antes, mas seria só isso. Pode falar. Eu sou mais ou menos aquela menina ali, eu sou um tanto quanto sonhador. A população em si está envelhecendo muito. E você falou que tem reconhecimentos de área, reconhecimento facial. Eu queria saber, por exemplo, eu estou indo até um pouco além, vocês podem dizer, se ela pode ser colocada numa cama, se aquela pessoa cair,
ou se no banheiro a pessoa também cair. Isso é uma área que está subindo muito, isso me interessa bastante, porque muitas das vezes, por exemplo, eu estou com uma cunhada que está com câncer, ela foi levantar, não deu conta, caiu, né? Meu sogro também, antes de falecer, também caiu, e a gente acaba não descobrindo. Mas se essa Câmara permitir isso também, vai ser uma porta que vai ser aberta, eu seria o primeiro a comprar. Obrigado. Qual o nome do senhor? Desculpa. Meu nome é Urbano, eu sou da empresa Senhor Solar. Seu Urbano, que fenomenal a tua ideia, cara. Fenomenal. Sim, realmente, assim, se deu... A minha cabeça, esse cara, dá pra fazer muito negócio com isso que você acabou de falar, cara. Porque realmente, você falou, eu lembrei do meu avô também, faleceu recentemente. E, cara, parabéns aí, a ideia é muito boa, mas eu quero escutar a Raik aí. Então, as nossas câmeras, elas vêm com inteligência artificial, né? Alguns modelos nossos, eles vêm e eles têm deep learning, que a gente fala, que é um aprendizado profundo. Então, com o tempo, a câmera vai aprendendo. E isso é até para o seu celular, por exemplo, também ele tem alguns algoritmos que eles vão aprendendo. Então, você pesquisa muito sobre carros, vou mostrar mais carros para eles. Então, assim, a gente tem essa possibilidade de fazer a câmera ir aprendendo e também de imputar algumas ações para ela já te dar o alerta. Em Smart City, a gente trabalha muito com isso. Não só a questão de saúde, por exemplo, como a questão de segurança, a pessoa, se ela caminhar muito na frente de um prédio, você consegue gerar um alerta disso e deixar todo mundo, a central, sabendo, né? O que eu queria falar com sua pergunta, ela foi providencial para a gente desmistificar uma coisa muito importante agora. A Hikvision não é só uma empresa de câmera de segurança, tá? Não é só. E aí eu vou explicar para o senhor algumas coisas. Nós já temos o analítico de queda que funciona. A pessoa está andando, a gente usa muito em hospitais, presídios, a pessoa está andando, caiu, tal, vai gerar um tumulto, então a câmera ela já conhece identificar que aquilo ali foi uma queda. Tá? Às vezes pode até colocar dentro de um bairro onde tem muita gente idosa, por exemplo, né? Então, isso é um fato. Mas o que eu queria trazer para o senhor aqui agora, que faz parte do nosso portfólio? Na versão 2.3 do Hike Central, a gente já começou a agregar coisas que não são só segurança. Por exemplo, a parte de varejo. Hoje, a minha câmera com analítico, ela é utilizada na parte de varejo para mim saber quantas mulheres entraram numa loja, quantos homens entraram dentro de uma loja, eu verificar dentro de um heatmap de uma câmera, ou seja, áreas onde as pessoas ficam dentro de uma loja, onde eu tenho que fazer determinados tipos de publicidade para facilitar a publicidade. Daquele lado direito vão os homens, então eu vou colocar uma publicidade que vai ser específica para homens, para atrair mais clientes. Então, eu consigo gerar uma série de informações. E dentro do próprio Hike Central, eu já trabalho isso dentro de um Business Intelligence, que eu vou conseguir pegar todos esses dados e tratar esses dados e te entregar esses dados tratados. Então, eu vou conseguir te dizer, sua padaria tem fila das 6 da manhã às 7 da manhã. Então, você tem que colocar pelo menos mais um caixa ali. Então, você consegue gerar todos esses dados. E, detalhe, gerando também alarmes quando necessário. No caso do senhor, pelo que o senhor falou, se o idoso cair, o analítico identificou essa queda, gera um alarme e cai lá no seu celular. Mas a cuidadora não viu isso? Deixa eu ver o que está acontecendo. Então, a gente consegue fazer isso. Uma outra coisa que eu queria aproveitar a sua pergunta, que é muito importante, ontem a gente teve uma live falando de um outro produto que a gente tem também, que é a parte de alarme de intrusão. O nosso alarme de intrusão, ele tem um sensor de fumaça que ele não é um sensor para detecção de incêndio. Ele é um detector de fumaça que você pode colocar dentro da cozinha, por exemplo, e a gente sabe que idoso, né, começa a fazer as coisas e esquece a coisa no fogão, tal. Então, quando gera fumaça, esse alarme ele já dispara dentro da casa e também dentro do celular. Então, você imagina que a gente já está saindo um pouco dessa questão da segurança no sentido da marginalidade, digamos assim, e estamos pensando também na utilidade. Que utilidade esse sistema vai trazer para os nossos usuários?
Então, você já tem aí, acho que de forma até um pouquinho maior, a sua resposta. Aproveitar aqui também, né, que esse bate-papo aqui, a gente tem, pô, tá sendo bem legal isso aqui, hein? Tô gostando. Quem não é inscrito aí no canal do YouTube da Digital Connect, aproveita e se inscreve aí, porque isso é conteúdo que a gente está trazendo sempre, tá? A gente tem quatro dias, né, que a gente faz vídeos, então tem o DC Security, DC Net, o DC Solar, e na sexta-feira a gente faz o DC Cast, que é sobre a vida, falar sobre empreendedorismo, sobre saúde, sobre essa brincadeira que a gente fez do Conexão 360, tá? Então, isso tudo que a gente está falando está sendo gravado, né? E depois a gente vai editar e colocar no nosso canal de YouTube aí para quem, né, quiser rever ou quem não viu, poderá ver também, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Quem ainda mais? Mais alguma pergunta, gente? Vamos aproveitar o pessoal da Hike aqui. Hoje a gente está vendo que o sistema da Amazon, Alexa, ele está crescendo muito, né? E a Alexa está pensando muito em algumas coisas, comodidade, como ligar uma lâmpada, uma série de coisas, né? E esse sistema de vocês também é conectado com a Alexa? Sim, a Exevisa ela é conectada com a Alexa, então você pode até dar comandos, né? Tem um modelo nosso que você pode colocar o comando para quando você chegar em casa, por exemplo, a câmera esconder, né? Então, você consegue gerar a partir do aplicativo esses comandos. No caso do Windows, se você tiver o Hike Center instalado no Windows, você também pode fazer via Cortana também, que é a Alexa do Windows, digamos assim, tá? E mais outra coisa também que é importante. Mas tem um outro tipo de aplicativo que eu não consigo, que eu não sei se funciona ou não está integrado. Nosso sistema é aberto, nós temos SDK e API aberto para fazer essa integração e uma pessoa dentro da Hikvision para ajudar a direcionar essa integração com o sistema de terceiros, tá? Beleza. Pessoal, só para quando a gente fala Exevis, alguns conhecem, outros não. Exevis é a linha, uma das linhas Wi-Fi que a Hikvision tem. Tem uma linha Hike mesmo, como o James falou, mas a mais comum hoje, inclusive no nosso showroom, depois que vocês, né, tiveram um tempinho, dá um pulinho ali no nosso showroom, tem as câmeras ali, interna e externa. Inclusive uma dica para o provedor aqui, são essas câmeras que o pessoal está usando no combo. Né? Como assim? Você tem, o Bruno está oferecendo X mega lá e aí ele quer colocar no combo essa câmera para aumentar ou para fidelizar, não sei, o Juliano, os outros pessoal que estão ali. Ela pode ser externa, pode ser interna. Ela também tem esse uso doméstico, babá, né? Então você pode oferecer, porque você já está com a internet lá dentro desse cliente, você pode oferecer essas soluções. Então nós temos o nosso showroom, qualquer dúvida a gente pode mostrar, testar, né? O Lucas, o nosso suporte técnico da parte de segurança eletrônica, pode mostrar melhor isso aí para vocês. Mas é uma linha totalmente Wi-Fi, né? Bem focado na linha Home, que é o que a galera de provedor de internet tem usado. Legal, galera. Gostei desse negócio do Alexa aí, hein? Bom que se bota no quarto, né? Alexa, namorando. Psst, vira a câmera. Dá medo desse negócio de câmera aí, né? Mas, pessoal, a gente já está encerrando aqui essa parte do bate-papo aqui com a Hikvision, então passo a palavra para vocês, né, fazerem um encerramento aí, agradecer a presença da Hike na parceria. Mais uma perguntinha? Mais uma, mas eu acho que é necessário também. Quando se pega um projeto, né, de um hotel, por exemplo, com várias câmeras, várias entradas, várias coisas assim, vocês fornecem o projeto ou o projeto a gente tem que fazer? Boa pergunta. Então, a área de projetos dentro da Hike é tratada por uma área específica aqui na região, né? Então, essa área em específico sou eu e o Morato que tratamos e damos apoio aos DPPs também, aos distribuidores, nessa parte de projetos. O que nós precisamos de vocês, né? É que vocês tragam a oportunidade e aí a gente vai trabalhar isso a 6 mãos. Porque a gente não consegue hoje deslocar, digamos assim, recurso para fazer projeto para todo mundo. Então, a ideia é, a gente entra com todo o conhecimento dos produtos, passamos, desenhamos isso, fazemos um briefing, conseguimos desenhar isso de forma bem assertiva, e aí a gente pede que você dê continuidade com o nosso apoio.
James, precisei de mais isso aqui e tal, você consegue me ajudar? Pode falar com o próprio DPP, tem o Champion, né, que é uma pessoa que é específica na área de projetos para poder ajudá-los no desenho dos projetos. Tá ok? Pessoal, para a gente finalizar, a gente tem a última pergunta aqui pelo YouTube. Rafael, eu gostaria de saber um servidor, a expectativa que você tem para o futuro da Digital Connect, que ela tem crescido e qual o crescimento sobre a tecnologia que você pretende ampliar. Isso eu entendi a pergunta aqui. Gostaria de saber um servidor, a expectativa que você tem para o futuro da Digital Connect, porque ela tem crescido sobre a tecnologia que você pretende ampliar. Não ficou muito clara aqui a pergunta, não ficou. Desculpa, Maria, aí você manda aí, a gente responde depois direto no YouTube, tá bom? Não ficou muito claro. Obrigado, viu, Kim? Pessoal, então, considerações finais aí, por favor. Eu queria só agradecer a todos vocês, o convite aqui do Rafael, do Wanderson. Eu acredito muito na digital e eu não entro em nada que eu não entre de corpo e alma, né? E aqui a gente tem feito um trabalho muito legal e eu tenho muito orgulho de ser parceira de vocês. Obrigada. Vou pegar um pouquinho mais de tempo, porque eu queria só explicar uma coisa que eu acho que é importante para todo mundo que está aqui. O que a Hike fornece hoje dentro do seu portfólio? É só câmera? Não. Hoje nós temos um portfólio completo que envolve toda a parte de vídeo monitoramento, sim, e não falando só de câmeras, tá? Falando de toda uma estrutura para que isso funcione. Nós temos controle de acesso, nós temos alarme de intrusão, nós temos telas iguais a essa aqui, por exemplo, tá? Nós fornecemos, nós temos toda a parte de video wall, dos mais diversos modelos, nós temos storage para poder fazer armazenamento de imagens em grande escala. Quando a gente estiver falando de cidades inteligentes, a gente vai precisar de armazenamento em grande escala. Então, nós fornecemos isso. E nós temos a parte de body cams, tá? Câmera de corpo, e mais a parte de dispositivos mobile. O que são os dispositivos mobile? A mesma estrutura, falando para leigos, né? A mesma estrutura, por exemplo, que eu tenho hoje para edifícios e casas, eu tenho uma linha específica para veículos. Então, eu tenho linhas específicas para parte de transportadoras, ônibus com câmeras específicas, anti-explosão, NVR, DVR, e todos eles com analíticos. Então, a gente consegue fazer tudo isso integrado dentro do Hike Central numa única visualização, numa única tela. Tá? E tudo isso reportando eventos para o Hike Central. Ok? Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns pela estrutura. É muito bom saber que Brasília tem uma estrutura assim que os nossos clientes, né, os nossos SIs podem contar. E, gente, estando com eles, estão conosco. Tá? Aqui não anda assim, eles para lá e a gente para cá, não. Tá? Essa menina está aqui direto. E se precisar, é só me ligar que eu vou estar aqui. Muito obrigado, viu? Beleza, galera? Eu quero agradecer também todos aí, agradecer a Luana, o James, que nos prestigiaram aqui. Nós temos realmente levantado essa bandeira Hikvision porque acreditamos no potencial que é esse maior fabricante do mundo, né? Então, assim, obrigado mesmo. Maiores dúvidas, situações de projeto, alguma coisa, procura a gente ali no comercial, a gente senta, a gente desenha, vamos estar junto e com certeza soluções a gente tem para entregar, né? A gente vai sentar e vai conversar, tá bom? A festa continua, gente, tá bom? Como o Rafael falou, quem tiver que resolver alguma coisinha, vai e volta, né? Já liberaram o chopp aí, fica à vontade, manda aí uma mensagem para alguém para vir. Daqui a pouco nós temos aqui a DC Music. Os meninos vão cantar e tocar, vai ser muito bacana. E a gente queria muito poder continuar com vocês aqui. E é óbvio que, né, quem ainda não fez a sua compra, nós temos ali o Comprou, Ganhou. Comprou, Ganhou, tem um valor X, você compra, estoura um balão e você tem um prêmio, tá? JBL, tem um monte de coisa bacana lá.
comprou, ganhou. Procura o seu vendedor lá no comercial para participar também dessas promoções. Obrigado, pessoal.